No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 fatores ambientais que podem ocasionar depressão. Antes de iniciar o assunto do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, de compartilhar com seus familiares, de se inscrever no nosso canal, de apertar sempre o sininho para você poder sempre receber uma notificação quando tiver um vídeo novo postado no nosso canal. Fator ambiental número 1 que pode ocasionar depressão: a ausência do elemento fogo. Neste caso, a gente está falando tanto da ausência do elemento fogo no ambiente enquanto decoração, como na personalidade de uma pessoa. Dentro da teoria chinesa dos 5 elementos, todos nós possuímos os 5 elementos na composição da nossa personalidade: elemento madeira, elemento metal, elemento fogo, elemento ar e elemento terra. Todos nós possuímos esses 5 elementos na composição da nossa personalidade. Em geral, um desses elementos ele é predominante sobre os demais elementos. Ao longo da vida, de acordo com os acontecimentos que vão ocorrendo na nossa vida, esses elementos eles podem entrar em desequilíbrio. Eles podem tanto ficar em escassez como em excesso. E nenhum dos dois é positivo. O ideal é que este elemento esteja em equilíbrio. E é muito comum a gente encontrar em pessoas que têm uma escassez do elemento fogo a falta de vontade de viver. É como se a pessoa tivesse perdido o brilho pela vida, tivesse perdido o prazer e a vontade de viver. O mesmo ocorre nos ambientes. Onde existe uma completa ausência do elemento fogo dentro de um ambiente, você pode gerar uma tendência nas pessoas a se tornarem mais deprimidas, a perderem a vontade, o brilho e o prazer de viver. O ideal é que nós tenhamos sempre um equilíbrio dos 5 elementos num ambiente e na nossa personalidade. Fator ambiental número 2 que pode ocasionar depressão: lençol freático. Lençol freático é uma das influências cosmotelúricas que nós podemos encontrar dentro de um espaço. O lençol freático ele está dentro da mesma categoria de água subterrânea. Dentro de água subterrânea nós podemos ter um veio de água subterrâneo, uma galeria de distribuição ou um lençol freático. O lençol freático ele se comporta de uma forma diferente do veio de água subterrâneo. Ele é como se fosse uma espécie de lago subterrâneo formado por diversas águas pluviais que encontraram um espaço vazio nesse terreno, no subsolo desse terreno, e se acumularam nesse subsolo. Ele, em termos de comparação com o veio de água subterrâneo, é como se ele tivesse um poder de emanação mais fraco, mais brando. Porém, o veio de água subterrâneo, ele tem uma direção específica que pode ser determinada. E essa água, ela está sempre em constante movimento. Diferente do lençol freático, onde essa água está completamente estagnada. Devido à água estar estagnada, ela pode se tornar apodrecida. E neste caso, isso vai prejudicar toda a construção que estiver acima desse lençol freático. Isso a nível de qualidade vibratória que vai existir ali naquele espaço. Uma das consequências de você morar num local onde existe um lençol freático é justamente agravar ou ocasionar depressão, pessimismo, falta de vitalidade e falta de vontade de viver. Fator ambiental número 3 que pode ocasionar depressão: quando você mora em locais extremamente altos. Neste caso, a gente pode elencar o exemplo de uma casa no topo de uma montanha ou apartamentos que ficam em andares muito altos de prédios muito altos. Neste caso, existe um excesso de Qi que vem de todas as direções na direção desta casa ou deste apartamento. E uma das consequências desfavoráveis é justamente poder ocasionar ou agravar um quadro já depressivo. Fator ambiental número 4 que pode ocasionar depressão: quando existe uma viga exposta acima da porta de entrada de um local. Neste caso, as vigas expostas, elas são extremamente desfavoráveis, mas elas conseguem ser ainda mais desfavoráveis quando elas estão localizadas acima de determinados cômodos ou móveis específicos. Este é o caso
de quando ocorre de ter uma viga exposta acima da porta de entrada de um local. As vigas expostas, elas possuem o ti da opressão. Elas oprimem, elas comprimem tudo que está abaixo delas. Para a gente poder entender um pouco desse padrão energético das vigas, a gente tem que entender um pouco de EIF e de geometria sagrada. EIF significa emergência, influência, forma, comumente conhecida no Brasil como onda de forma, mas estuda como que determinados tipos de formatos bitridimensionais são capazes de manipular energias sutis através da interação com o campo magnético terrestre. Já a geometria sagrada, ela estuda os diferentes tipos de formatos e formas e as suas características e as suas utilizações. No caso das vigas expostas, elas possuem um padrão energético desfavorável, um padrão de opressão, de comprimir, de oprimir tudo que está abaixo dela. E quando você encontra uma viga exposta acima da porta de entrada de um local, uma das consequências desfavoráveis pode ser tanto gerar, ocasionar, como agravar estados depressivos. Fator ambiental número 5 que pode ocasionar depressão: quando existem no local corredores estreitos e apertados. Os corredores dentro do Feng Shui, eles funcionam como um canal de ligação entre um cômodo e outro, por onde a energia, o Qi, a energia vital, vai passar para chegar de um local ao outro. É como se fosse simbolicamente a veia do nosso corpo. Quando a gente tem um corredor que é extremamente estreito e extremamente apertado, é como se a nossa veia tivesse entupida. E aí não consegue bombear corretamente o sangue, não consegue transportar corretamente os nutrientes de um local para o outro do corpo. Seria simbolicamente a mesma coisa. Quando a gente tem um corredor extremamente estreito e apertado, a energia vital ela não consegue passar. Ela não consegue passar por esse espaço da forma como ela deveria passar. E devido a ela não conseguir passar corretamente e harmonicamente por esse corredor estreito e apertado, uma das consequências desfavoráveis que pode ocasionar dentro de um espaço é ou gerar ou agravar um estado já depressivo. Esses são então os 5 fatores ambientais que podem ocasionar depressão. Você já sabia desses fatores? Conta pra mim!